Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós. Mais uma vez, mais um domingo na presença do Senhor para louvá-lo, glorificá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, mas para aprendermos da palavra do Senhor. Nós estamos no terceiro domingo da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dialogar com os amados irmãos, quero aprender com os amados irmãos, fazendo o seguinte tema, refletindo sobre o seguinte tema: Jesus ressuscitou verdadeiramente? É um questionamento que temos que nos perguntarmos como cristão. Jesus ressuscitou verdadeiramente? Logo mais nós vamos ver a nossa resposta, a nossa reflexão, a qual nos leva a uma resposta como discípulos de Jesus, como discípulos de Cristo. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versos de 13 a 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versos 13 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e o desejastes que vos fosse concedido um assassino. E mandaste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem, a quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizestes como fez também os vossos governantes. Mas essas coisas que Deus prenunciou pela boca de todos os seus profetas, que Cristo sofreria, ele assim cumpriu. Apresentai-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados, e assim venha da presença do Senhor tempos de refrigério. Vamos nesse instante fechar os nossos olhos e orarmos ao Senhor. Santíssimo, bondoso Deus, na tua presença mais uma vez neste domingo nos colocamos para ouvirmos e aprendermos da tua palavra. Vem estar abençoando a vida do reverendo Carlos Alberto, que estará trazendo a lição da Escola Bíblica Dominical. Ajuda-nos já a partir da reflexão inicial a compreendermos a tua palavra, a compreendermos esta aula, o que tu queres para as nossas vidas. Tudo isso pedimos em Cristo, em nome de Jesus, nosso Redentor, ó Pai. Amém. Amados irmãos, eu comecei com o seguinte tema, que eu falei que era um questionamento, o nosso tema: Jesus ressuscitou verdadeiramente? Podemos nos perguntar também como é que podemos fazer uma experiência de encontro com Jesus ressuscitado? Ou outra pergunta, como é que podemos mostrar ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens salvação? E mais uma pergunta. É fundamentalmente a estas questões que a nossa vida tem que procurar responder. A nossa vida de cada um de nós, como discípulos, como imitadores de Cristo, de Jesus Cristo, perguntarmos realmente em nossas vidas: Jesus ressuscitou verdadeiramente na minha vida? Qual a minha experiência do encontro com Jesus ressuscitado? E como nós,
podemos mostrar ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer salvação. Amados, a leitura que fizemos em Atos capítulo 3, dos versos 13 a 19, apresenta-nos precisamente o testemunho dos discípulos sobre Jesus, depois de terem mostrado em gestos concretos que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação. Pedro e João convidam os seus interlocutores a acolherem a proposta de vida que Jesus lhes faz. Se nós lermos a primeira epístola de João, capítulo 2, dos versos de 1 a 5, parte A, lembra que o cristão, depois de encontrar Jesus e de aceitar a vida que ele oferece, tem de viver de forma coerente com o compromisso que assumiu. Dessa coerência deve manifestar-se no conhecimento da debilidade, da fragilidade, que fazem parte da realidade humana, num esforço de fidelidade aos mandamentos de Deus. E quando nos deparamos com o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, dos versos de 35 a 48, o Evangelho nos assegura que Jesus está vivo e continua a ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade de discípulos. É precisamente neste contexto eclesial, no encontro comunitário, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da palavra de Deus, no amor partilham a mesma fé, na escuta desse Deus. É o partilhar o amor em gestos de fraternidade e de serviço, que os discípulos podem fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Depois desse encontro, os discípulos são convidados a dar testemunho de Jesus diante de outros homens e de outras mulheres. Concluo, amados irmãos, novamente agora com estas questões, após nós lermos Atos, após fazermos uma reflexão rápida na primeira epístola de João e no Evangelho segundo São Lucas, concluo com as mesmas perguntas que foram introdutórias. De que forma Jesus ressuscitou verdadeiramente na minha vida? Como é que podemos fazer uma experiência de encontro com Jesus ressuscitado? Como eu posso fazer esta experiência? Como é que podemos mostrar ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens salvação? Como é que eu posso mostrar ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens salvação? É fundamentalmente essas questões para a vida do cristão, para a vida do discípulo de Jesus, para o imitador de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, na sua santa palavra, e nos abençoe ricamente na nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Todos tenham uma excelente e abençoada aula. Meus irmãos, nós vamos começar a nossa escola dominical dessa manhã, examinando o texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Efésios 2, de 1 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu
vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrarmos nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, esse texto é bastante conhecido de todos nós, e é o texto que fundamenta a doutrina da salvação pela graça, né? É um princípio protestante, evangélico, o princípio da salvação pela graça. Nós não somos salvos pelos nossos merecimentos. Nós não somos salvos pelo que nós fizemos, pelo nosso comportamento, por merecimentos nossos. Nós somos salvos única e exclusivamente pela vontade de Deus. É a vontade única e soberana de Deus a garantidora da nossa salvação. É exclusivamente pela vontade de Deus que nós somos salvos. Então, meus irmãos, não é o que você faz ou que deixa de fazer que garante a sua salvação, né? Nós somos salvos porque Deus determinou que fosse assim. Deus deu Jesus Cristo, seu Filho, único Filho, como nosso Salvador para morrer na cruz, por um princípio da justiça. O Deus que é justo não poderia deixar de fazer justiça. Então, se a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, e o primeiro homem pecou, alguém tem que morrer, essa é a única forma de se fazer justiça. E se fez justiça, então, da parte de Deus, oferecendo a vida do seu próprio Filho, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. De maneira que todos nós, estando em Cristo, somos salvos, alcançados pelo bem maior, pelo dom supremo da graça de Deus. Pela graça de Deus, única e exclusivamente, é que nós somos salvos em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Então, disso não depende nada do que nós fazemos ou que nós deixamos de fazer. E, consequência disso, nós, aquele que está salvo, aquele que foi salvo em Jesus Cristo, ele não perde a salvação. Porque a salvação não é uma conquista nossa. Não foi algo que nós conquistamos com os nossos merecimentos. Foi pela vontade de Deus. E Deus não erra. Deus não erra nem nas suas escolhas. E se Ele nos escolheu para que sejamos salvos, Deus não se engana, né? Ele não vai e nem se arrepende. Então Ele não se enganou e terá que corrigir quando decidiu nos salvar. E a única forma de corrigir esse engano seria, então, revogando o decreto da salvação, né? Da mesma forma, Deus também não se arrepende, e Ele não se arrependeria de nos ter salvo, revogando o decreto da salvação. De maneira que aquele que está salvo em Jesus Cristo está eternamente, perpetuamente salvo, independente do que faça. Agora, existe aí sim, associada à salvação, a questão da perseverança dos santos. Porque aquele que foi salvo teve a sua vida e seu coração transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus. De maneira que as coisas do mundo, as coisas que pertencem à morte, as coisas que pertencem ao passado, que pertencem ao pecado, já não habitam mais o coração do salvo em Jesus Cristo. Já não tem mais a ver com a vida daquele que um dia, porque Jesus deu a vida e garantiu a salvação e a vida eterna. De maneira que estamos salvos, somos salvos, estamos salvos e assim viveremos. Agora, muitas vezes o comportamento, né, e a visão de alguns com relação à salvação dá margem ao surgimento de uma outra doutrina, que eu ouso chamar de uma falsa doutrina, que é a doutrina da justificação pelas obras, né?
ou da justificação pela sã doutrina, quando na verdade as pessoas estabelecem como critério para a salvação o cumprimento de regras, né? O estabelecimento de regras, as quais classificam como doutrina, né? Então, está enquadrado, vivenciando esta realidade, né? Que seria, então, o elemento determinante para a salvação. Não. Na verdade, nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Então, não são os usos e costumes, não é o que você come, o que você bebe, o seu comportamento, né? Não é a roupa que você usa, não é o estar ou não na igreja, o frequentar assiduamente os cultos. Não é isso garantidor da sua salvação. Todas essas coisas, é claro que em praticadas, elas são apenas uma consequência do fato de você ter sido salvo em Jesus Cristo. Né? Você busca uma forma adequada de se vestir, de se comportar, de agir, porque um dia você foi alcançado pela graça de Deus, salvo em Jesus Cristo, e estes elementos são consequência desse novo eu, desse novo homem, que surgiu então a partir do alcance da graça de Deus na sua vida. Né? Então, tudo isso vem, tudo isso existe, tudo isso acontece como consequência do fato de você ter sido salvo em Jesus Cristo. Né? Mas você não é salvo por conta do comportamento que tem. Né? Você tem esse comportamento porque você é salvo. É diferente. Não é o seu comportamento que determina a salvação, a sua salvação em Jesus. É a sua salvação em Jesus, o fato de você ter sido salvo, que determina ou que garante que você é uma vida salva, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, eu reafirmo aqui, nesse tempo da Páscoa, a sã doutrina da salvação pela graça de Deus e não a salvação pelo exercício da sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor, que nos reúne nesta manhã para examinar a sua palavra, e é exatamente a graça de Deus que nos proporciona nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo, do participar da mesa da comunhão. Nós não participamos porque nós merecemos. Nós participamos porque Jesus conquistou o merecimento na cruz do Calvário para que nós pudéssemos participar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus traga paz para o seu coração. Irmãos, depois de nós termos esta experiência de escola bíblica dominical, dessa lição desta manhã, de sermos abençoados pela palavra do Senhor, chegamos para a parte final da nossa escola bíblica dominical, para o encerramento dessa escola. Quero convidá-los mais uma vez a orarmos, mais uma vez agradecer a nossa vida, mais uma vez interceder pela vida dos nossos irmãos, interceder, Pai, por todos aqueles que estão precisando, que estão passando pelo problema do Covid, estão chorando a Páscoa dos seus entes queridos, aqueles que se alegram também com a recuperação dos seus entes queridos. Este é o momento da Igreja de Jesus Cristo interceder. Fechemos os nossos olhos mais uma vez. Pai de amor, muito obrigado pela semana que tu nos daste, e obrigado, Pai, também pela semana que inicia-se no dia de hoje, ó Pai. Vem estar nos abençoando a nossa vida, vem abençoar a vida desta igreja, a vida dos pastores desta igreja, vem abençoar a vida do conselho desta igreja, da diaconia desta igreja, das lideranças desta igreja, Pai. Ó Deus de amor, vem estar nos abençoando nesta semana, Pai, e que seja uma semana abençoada para todos nós, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, também aqueles irmãos que completaram mais um ano de vida, que estão felizes por estarem fazendo mais uma primavera diante de Ti. E pedimos também, ó Pai, e intercedemos, ó Pai, pela vida daqueles que estão passando por algum problema, Pai. Problemas de ordem financeira,
de ordem de emprego, de serviço, problemas de saúde, problemas de relacionamento. Ó Deus, vem estar sustentando aquelas vidas, ó Pai. Vem estar sustentando aqueles irmãos que estão internados, contaminados, positivo pelo Covid. Vem estar trazendo a cura para eles, ó Pai. Vem estar confortando os nossos corações também, ó Pai, porque passamos pelo luto também. As nossas famílias também estão passando por lutos, ó Pai, de pessoas vitimadas pela Covid. Mas ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos através da ciência, que essa doença, através da vacinação, seja erradicada. Que em breve, ó Pai, possamos retornar-nos presencialmente, nos vermos presencialmente, podermos ter a nossa vida normal, estabelecida normalmente, podendo vivermos em comunidade de fé, podermos nos abraçarmos, podermos dar ósculos santos uns aos outros, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai. E pedimos mais uma vez, como intercedores, que o seu Filho amado Jesus escute, que o teu Espírito Santo acolhe, ó Pai, os nossos pedidos, e que o Senhor, diante do seu trono de glória e majestade, aceite, Pai, as nossas ofertas, aceite as nossas oferendas, aceite o nosso sacrifício vivo e racional, para que o Senhor possa nos abençoar. Abençoe a terra, Pai. Em Cristo, o nosso Redentor, a que suplicamos. Amém. Amém. A todos, amados irmãos, uma excelente e abençoada semana, em nome do Senhor Jesus. É uma semana de vitórias. Que todos tenham um abençoado domingo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.